As melhores reações do GP da Áustria de 2025. Aconteceu, senhores. Finalmente, Gabriel Pontoleto. Pra aqueles que ficavam enchendo o saco e ficando falando, o Gabriel Bortoleto, tá aí agora o Gabriel Pontoleto, terminando na zona de pontuação. Podia ter conseguido uma posiçãozinha a mais, só que o Alonso foi raposa demais e a gente já vai falar disso. O Alonso foi muito raposa pra conseguir essa pontuação e a Sauber não ajudou muito também. Mas finalmente saíram os pontos do Gabriel numa corridaça. Ele foi muito bem. O Gabriel pilotou demais nesse GP da Áustria. Numa corrida que a corrida em si não aconteceu muita coisa. A corrida em si foi bem parada, né? Pra não dizer outra coisa. Não tiveram muitas disputas, muitas coisas. Também teve uma grande quantidade de carros caindo fora. Isso também contribuiu para todos esses fatores. Mas a gente teve uma corrida que se tornou muito boa porque finalmente o Gabriel terminou na zona de pontuação. Então bora lá ver o que vocês trouxeram aqui com as melhores reações do GP da Áustria de 2025. Porque, cara, a adrenalina ainda não baixou do Gabriel finalmente pontuando. E a gente começa com a reação do Kamen X-Blader aqui, o carro da Williams hoje. Né? Foi definitivamente uma das participações da Williams na história da Fórmula 1. Cara, o Sainz, né, começou que o carro do Sainz já começou morrendo logo na largada, ele não conseguia largar o carro. Então ele tentou largar, quer dizer, depois ele conseguiu dar partida, ele seguiu o carro ali na volta de apresentação, voltou pros boxes, porque ele ia ter que largar da pit lane, e o carro começa a pegar fogo. Sozinho, porque sim. Daí no meio da corrida o Albon tem que abandonar porque o carro também dá problema. É isso. A Williams era um creeper hoje. Ela explodiu sozinha quando chegava perto de alguém. Aconteceu alguma coisa, explodia. Acontecia qualquer coisa, explodia. Acabou. Eu não vou dizer que eu tô bravo, porque eu já previ isso. No vídeo de previsão eu já tinha batido o pé de que a Williams não ia ter um bom final de semana. Mas, cara, desse jeito foi bem decepcionante ainda assim. Mas, assim, é como eu falei, a Williams provavelmente até o final da temporada vai ser isso daí. Isso vai ser o Williams até o final da temporada, porque, cara, eles não estão investindo no carro de 2025. O que eles fizeram até agora já foi surpreendente, já foi gigante. Então, não tem expectativas de grandes performances da Williams até o final da temporada, mas os carros morrerem sozinhos, né? Sim, é como o João que trouxe aqui, o Fred vendo a performance da Williams. Não precisa ser vergonha. Perde, mas perde terminando em 13º, 12º ali, correndo na pista. Quem sabe ali um P10 ou outro, uma corrida ou outra, assim. Beleza, aí tudo bem, mas pô, desse jeito, velho. Mas assim, de certa forma, era o sacrifício, né, que precisava ser feito, né? O sacrifício das duas Williams pelos pontos do Bortoleto. Considerando que a Williams já abandonou essa temporada e só vai focar no ano que vem, eu aceito o sacrifício. Sacrificaram as duas Williams no GP da Áustria, porque o Bortoleto pudesse pontuar. Tá certo, eu aceito o sacrifício. Agora a reação do Will Fall veio aqui, início da corrida. O Antonelli igual o Maldonado. Cara, o que o Antonelli pensou quando ele quis fazer aquela manobra, bicho? Qual que foi o... Mano, o Antonelli foi com uma confiança extremamente alta e desnecessária pra aquela manobra. Isso foi muito manobra de lobby de F1 24, 25, qualquer um F1 que você jogue. Que o cara vê a abertura por dentro exatamente aí na Áustria e ele acha que ele pode lançar com tudo. Só que essa é uma curva que o pessoal tá todo mundo virando. O pessoal vai frear aqui antes e vai deixar esse espaço por dentro aberto pra poder fazer a curva, né? Fazer em L, vamos dizer, a curva. Freia aqui pra poder virar aqui. E o Antonelli foi reto e pegou o primeiro do caminho, que era o Verstappen. Daí até trouxe a reação do Monteiro BR. Russell e Antonelli vão tentar tirar o Max. O Russell tá ensinando direitinho o seu pupilo. Ele chega assim, né, pro Antonelli, põe a mão no ombro dele aqui do lado e fala: Antonelli, você vê aquele bendito carro preto, vermelho e amarelo com o touro do lado? Você tira o pé do freio. Você solta o pé do freio e vai, na fé. E é isso. O Antonelli, ele viu ali o Verstappen e deu no meio do Verstappen. Um finalzinho de semana pra esquecer do Verstappen, né? Mas, cara, o Antonelli foi extremamente confiante nesse lance. Ele foi muito mais confiante do que dava pra ser. Eu acho que foi, de certa forma, falta de experiência. De certa forma, foi muito falta de experiência essa tentativa de manobra dele, desesperada, e acabou causando todo esse estrago, e gerou até essa imagem, né, dele indo pedir desculpas pro Verstappen, como trouxe aqui o Lux. Caralho, Max, juro, deixa eu tentar te explicar, não foi proposital, kkk suave, irmão.
E foi muito engraçado, porque o Max tava completamente suave. O Max não ficou puto. Ele já sabia que o final de semana dele não tava bem. E o Antonelli, obviamente, não fez de propósito. O Antonelli não fez na maldade. Isso é fato. Ele só foi extremamente confiante. E o Antonelli, sentindo mal, foi lá pedir desculpa, falar pro Verstappen, pô, cara, foi mal. O Verstappen, sabe, quando ele tinha a idade do Antonelli, fazia a mesma coisa. Fez um lance idêntico a esse, China 2018, no Vettel. Fez a mesma coisa com o Vettel. Tudo bem que os dois voltaram pra pista e continuaram correndo, mas estragou a corrida do Vettel. Mas ele fez uma coisa muito parecida já com o Vettel também. Ele sabe que, assim, ele não está com as mãos limpas pra jogar o Antonelli. Claro que ele não tá feliz, mas de certa forma tem aquele fundinho, né, de, ok, eu não me importo. Pelo menos me livra de levar um ponto aqui e ser punido pra próxima corrida, tá ligado? Então o Max Verstappen ficou tipo, relaxa, Antonelli, tá suave. No final eu não ia ganhar nada nessa corrida aqui mesmo, até queria que isso acontecesse, e é isso. Mas um fato é que, tipo, com o Antonelli abandonando e o Russell preso ali em quinto lugar, né, o Mr. Top 5, ali a gente tem o comentário do Caio aqui, a soberba e a arrogância foram embora. É isso, a Mercedes ali correu no seu GP do Canadá, corridinha que eles sempre vão bem, sempre tem boas performances, sempre entregam bons resultados. E daí pronto, acabou. A Mercedes morreu de novo depois. Mercedes desistiu. O Russell, dentro dos limites do que poderia, fez uma boa corrida, mas claramente a Mercedes está atrás da McLaren. E da Ferrari, de novo, muito cedo para afirmar, apesar da Ferrari ter trazido atualizações aqui para a Áustria. O grande ponto é que, assim, é uma corrida depois de várias corridas que a Ferrari não tá vindo bem, entendeu? Então vamos esperar mais uma corrida. É aquele conceito que a gente sempre discute aqui, né? Tipo, quando você vê uma equipe indo muito bem numa corrida, espera a próxima corrida pra você julgar. Porque existem cenários como o Canadá. A Mercedes é um carro ali que encaixa muito bem, que vai muito bem, então vão lá e dominam. Mas não significa que eles melhoraram nesse nível. A atualização que a Ferrari trouxe parece ter melhorado a Ferrari, parece que eles estão competitivos na Áustria, parece. Vamos esperar Silverstone, porque daí a gente tem essa experiência real pra entender, ok, o carro da Ferrari realmente está bom, ou não, foi algo da Áustria ali específico. Mas a soberba e arrogância da Mercedes definitivamente foram embora. E o Verstappen aqui, né, como eu falei, ele com certeza não está bravo com o Antonelli, porque como trouxe o Gabriel Senna aqui, o coisa ruim adormeceu. É isso, o coisa ruim foi dormir. E foi dormir tranquilo, sem nenhum peso na consciência. Ok, eu não ia ganhar essa corrida, meu melhor cenário é recuperar e terminar no top 5, né? Porque as Ferraris dispararam, podia brigar com o Russell pelo top 5. E o Russell ia tentar forçar a punição pra cima de mim, que o Russell é um piloto malandro, o Russell é um piloto que sabe jogar no limite da regra. Então assim, cara, abandona isso aqui, Antonelli, tá tudo certo, ó, tá suave, fazia a mesma coisa que você, eu tô tranquilo, eu vou pra casa, pegar meu jatinho e ir pra Mônaco, curtir uns dias com a família antes de ir pra Inglaterra de novo, porque eu não vou levar minha punição, não vou ficar banido por uma corrida. Tá suave. E é isso, coisa ruim adormeceu e adormeceu tranquilo. Agora, se por um lado coisa ruim dormiu, a soberba e a arrogância do outro acabaram, meus amigos, esse acidente, ele criou um cenário muito legal. Um cenário muito divertido, um cenário da resenha, que o Gabriel Bortoleto estava em 6º lugar. Inicialmente não, porque a batida faz ele ficar atrás de Albon e Gasly, mas ele consegue passar o Gasly na pista e o Albon abandonando, fazem com que o Gabriel fique em 6º lugar. E aí, como o Vini trouxe, começou a soberba e a arrogância. A Sauber trouxe... começou. A Sauber trouxe o pacote de atualizações. E o carro é uma máquina de pontuar agora. O carro é uma máquina de pontuar. E o Gabriel fez um final de semana espetacular. Como aqui trouxe o Senna aqui também. Gabriel Bortoleto não para de subir nas pesquisas. Não para. O cara ultrapassou o Gasly na pista. E tava bem em 6º lugar. Tava rápido, tava consistente. Em determinados momentos da corrida, virou até mais rápido que o Russell. Não foi sempre. O Russell tinha um carro mais rápido. E também tava virando mais rápido na grande maioria das vezes. Mas em determinados momentos da pista, o Gabriel tava virando mais rápido que o Russell. O Gabriel não para de subir nas pesquisas. Nenhuma sessão competitiva deste final de semana, o Gabriel terminou abaixo do top 10. Os 3 treinos livres no top 10, classificação em 8º e a corrida em 8º também. Em nenhuma sessão competitiva, o Gabriel terminou em 8º, abaixo de 8º lugar. Abaixo de 10º lugar, porque ele terminou o treino livre 3 em 10º. E cara, insano.
Isso foi insano, velho. E até antes da gente falar um pouquinho mais, eu vou trazer mais um comentário do Vini aqui, falando, não desmerecendo ninguém, mas a corrida do Hulk foi excepcional, ganhou 11 posições pra pontuar. A corrida do Hulk foi absurda, ele conseguiu largar de último, de 20º lugar, pra terminar em nono, ganhando 11 posições. Foi uma corrida sensacional dele, e essa imagem aqui, essa reação, é a forma mais pura de entender isso que aconteceu, que o Bluffface disse, são as mesmas fotos. É isso. Simplesmente Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg é o Sonny Hayes e o Joshua Pierce é a mesma foto. É a mesma foto. Fica cortado aqui por conta do Discord, mas é a mesma foto. Principalmente porque num determinado momento, quando o Gabriel Bortoleto faz a parada dele e volta pra pista, ele volta atrás do Hulk. E o Hulk ajuda o Gabriel nas ultrapassagens, dando o vácuo pra ele, ajudando ele a fazer as ultrapassagens também. Não foi necessariamente, tipo, como um Sonny Hayes ali, claro, e não necessariamente foi algo que ele tava fazendo, de certa forma era intencional, mas não, tipo, totalmente estou aqui para ajudar. Ele tava fazendo a corrida dele e isso eventualmente ajuda o Gabriel também. Mas, sem problema. É o nosso Sonny Hayes ajudando o nosso Joshua Pierce aí, versão vida real na Sauber. Eles não aparecem no filme, tá aí, aparecem aí na vida real, por isso, foram inspirados nos dois. Mas a corrida do Gabriel foi sensacional. Ele tava consistente a corrida inteira. Ele foi muito bem, ele foi rápido. Ele era o piloto da Sauber mais rápido na pista. O que ele vinha sendo em algumas ocasiões, mas ele tinha dificuldade de ser isso consistentemente. Nessa corrida, ele foi consistentemente o melhor piloto da Sauber na prova inteira. Apesar da grande corrida do Hülkenberg, em ritmo de corrida, em nível de entrega, em como ele estava conseguindo se manter na pista, ele foi o melhor piloto da Sauber. Um ponto foi, dessa vez, quando a estratégia de uma parada era a certa, foi a única vez do ano que a Sauber decidiu não fazer ela. Assim, ninguém fez, né? Tirando o Lawson e o Alonso, que fizeram boas corridas e terminaram na frente do Gabriel por conta da estratégia de uma parada. No final das contas, uma parada era a melhor estratégia. E quando a Sauber não decide fazer, é isso, ela é a melhor estratégia. Só que isso gerou no final da corrida uma disputa do Gabriel contra o Alonso pela posição de 7º lugar. E como trouxe aqui o comentário riso, Bortoleto X Alonso no final da corrida, o servente desafiando o patrão. Cara, no final daquela corrida foi tenso, porque eu faço a live junto com o pessoal do Que Pode Esse, né, o Kevin e o Fernando, e mano, eu tava nervoso, porque o Bortoleto tentava passar, mas o Alonso se defendia e foi uma briga intensa, os dois ficaram lado a lado por uma boa parte ali não sei falar português, da prova. Só que o Alonso, ele foi raposa, velho. O Alonso, ele foi muito raposa, cara. Porque ele percebeu, o Alonso, ele percebeu a chegada do Lando Norris para dar volta no Bortoleto e nele mesmo. Então ele se aproveitou disso para ficar colado no Lando Norris, deixar o Lando Norris passar na hora exata para que ele ficasse colado atrás do Lando Norris e pudesse usar o DRS atrás do Lando. E com isso, o Bortoleto não conseguiu passar ele na última volta. Porque o Bortoleto, se não fosse o Lando Norris dando volta no Gabriel e no Alonso na última volta, o Gabriel teria passado o Alonso. Ele teria passado o Alonso. Só que por conta do Alonso ter sido raposa e ter percebido o Norris chegando e deixou ele passar na hora exata para que ele pudesse ter o DRS pra cima do Norris, isso impediu o Gabriel de ter essa oportunidade, mas pouco importa. Porque o Gabriel terminou nos pontos, ele é o pontoleto agora. Eu quero ver o pessoal falando de Gabriel Bortoleto. Ah, ele devia ter passado. Cara, foi muito mérito do Alonso do que demérito do Gabriel, essa não ultrapassagem. Foi muito mais mérito da inteligência e da capacidade do Alonso de se defender e impedir que o Gabriel passasse ele. E ainda assim tem um comentário, como o Bernardo chegou aqui, FDP tirou meu P7 ali, junto com o Bortoleto ganhando o piloto do dia com 30% dos votos. E assim, cara, Alonso, você já tem 1 milhão, o que o P7 ia fazer pra você, irmão? Dá uma posiçãozinha pro Gabriel, tá ligado? É claro que isso aqui é só brincadeira, a verdade foi o que o Alan Griffin disse aqui, que cena linda o Alonso e o Bortoleto se cumprimentando no final, grande dia pro nosso garoto, uma merecida P8, e realmente foi isso, tipo, essa imagem aqui foi o Alonso abraçar, eles se abraçaram, eles se, tipo, cumprimentaram ali, o Alonso ficou muito feliz pela conquista do Gabriel, e assim, no final das contas o Alonso tá certo, né, tipo, você não tem que deixar a posição, você tá disputando a posição, você tá buscando o melhor resultado pra você e pra sua equipe, é esporte, você não vai deixar ninguém passar, ninguém ganhar, o Alonso fez certo, ele defendeu a posição da maneira que dava. Mas, cara, por muito pouco. E se não fosse a volta que o Lando Norris estava dando, ele poderia ter pego esse P7 e tido ali um resultado ainda melhor. Mas, cara, 4 pontinhos na conta. Tá ótimo 4 pontinhos na conta ali. Finalmente pra desencantar, né? O ponto foi, dava pro Bortoleto ter pego mais.
Só que a estratégia da Sauber, eu não vou dizer nem que foi errada, eles não necessariamente erraram. Eles foram pelo seguro dessa vez. Eles sempre tentavam o ousado e dava errado, eles foram pelo seguro. Só que dessa vez o ousado era a melhor estratégia. Quando eles não escolhem o ousado é a melhor estratégia. Então, não vou nem dizer que foi um erro, mas acabou não sendo ideal a estratégia da Sauber. Isso faz com que os pilotos que fizeram uma parada, o Lawson e o Alonso, ficassem na frente. E ele poderia ter... Ficou com aquele gostinho de que poderia ir pelo P7, poderia ter terminado até P6, porque ele tinha nível, ele tinha ritmo pra isso. Mas pouco importa. Pontoleto, finalmente, 8º lugar, terminou nos pontos. É isso, desencantou, 4 pontinhos na conta, agora vai. Agora, uma verdade é, como o Ribeiro Bruto trouxe aqui, brasileiros no GP da Áustria, Bortoleto nos pontos, vitória do Norris, pódio do Leclerc. Cara, ninguém lembrou que o Leclerc tava no pódio, que o Leclerc fez uma corridaça. A corrida da Ferrari foi tipo, mano, boa. Eles fizeram uma ótima corrida. Se classificaram em terceiro e quarto e se mantiveram em terceiro e quarto. Acabou. Fizeram uma boa corrida, fizeram o que precisava fazer, terminaram em terceiro e quarto lugar e é isso. Tipo assim, é que não aconteceu muita coisa pra gente lembrar deles, pra gente ficar comentando sobre eles, claro. Mas foi uma grande corrida, tanto do Leclerc quanto do Hamilton. É bom ver o Hamilton voltando e começando a se encontrar com o carro. Até como tem o comentário do Saudário aqui, o Hamilton tá cada vez mais se aproximando do Leclerc. Acho que a evolução dele com o carro da Ferrari está indo muito bem. O que o Saudário trouxe é verdade. Tipo, o Hamilton ele tá se encontrando cada vez mais. Porque ele mostrou que ele tem capacidade de entregar bons resultados com esse carro. Como foi a China, por exemplo. Só que ele tem dificuldade ainda de encontrar. Eu tenho um vídeo aqui no clube, eu até posso deixar o card pra vocês, falando exatamente quais dificuldades que o Hamilton tá encontrando nesse carro, né? Quais são os problemas do porquê ele ainda não tá conseguindo performar no seu 100%. Mas cada vez mais ele vem se encontrando e sendo consistente. No Canadá ele já tinha acontecido isso. Claro que o atropelo da marmota acabou com a corrida dele, ele não conseguiu evoluir muito por conta disso. E aqui, cara, largou em quarto e terminou a corrida em quarto. Fez o que precisava fazer. Agora, aos poucos, vai ganhando de volta essa confiança, construindo ela e pensando em boas corridas. A gente vai chegar agora em Silverstone, que tem um recorde bizarro lá, que o Hamilton termina no pódio há 10 anos, alguma coisa assim. Faz acho que 10 anos que o Hamilton termina no pódio em Silverstone. Vamos ver se isso se mantém agora na Ferrari, né? Com ele ganhando essa confiança, mostrando bons resultados. Ainda acho que as McLaren são favoritas para fechar. Sobra uma vaguinha ali para ele disputar com o companheiro de equipe dele, o Verstappen e mais 2 Mercedes. Mas é isso. Além disso, a gente teve uma treta, né, muito insana. Teve uma lore, uma quest secundária rolando nessa corrida entre Colapinto e o Yuki Tsunoda. Um universo paralelo da briga dos dois, a rivalidade que você não sabia que você esperava. Daí como eu trouxe o Alves Santos aqui, Alpine, botando ali. Eu discordo necessariamente da comparação com o Durham, mas tipo... Cara, tava rolando um universo paralelo entre o Colapinto e o Tsunoda, porque primeiro o Tsunoda vai lá e tira o Colapinto não tira da corrida, né, mas bate nele, na mesma curva que o Albon tinha sido tirado na Red Bull. A Red Bull tem uma coisa com essa curva, cara. A Red Bull tem uma coisa com essa curva. É impossível uma Red Bull sair ilesa nessa curva. E rodou o Colapinto, depois teve a briga lá, a disputa de posição, que o Colapinto não vê que o Piastri tá chegando, então ele fecha o Piastri e joga o Piastri na grama, tá ligado? E, cara, tava rolando uma side quest muito louca com o Colapinto nessa corrida. O Colapinto, ele tava no universo paralelo dele. Cara, pra ele era a corrida mais intensa do planeta, sabe? O Colapinto tava disputando a corrida da vida dele ali pra terminar em 15º, acho que foi a posição que ele terminou, 14º, sei lá. Ele tava fazendo a corrida da vida dele ali, no fundo do pelotão, enquanto, tipo, nada acontecia na pista, né? Era só o Bortoleto ultrapassando e o Colapinto vivendo a side quest da vida dele. Mas ele não foi mal. Eu discordo da comparação, porque eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele não tá mal desde o Canadá. No Canadá ele foi bem, ele fez uma boa corrida. E aqui, na Áustria, se não fosse a rodada com o Tsunoda e essa pataquada com o Piastri, eu acho que poderia ter sido melhor a corrida dele ainda. Mas ele fez uma boa corrida, né? Ele foi sólido, tá conseguindo acompanhar cada vez mais o Gasly, tá conseguindo fazer corridas decentes, então eu não acho que ele vai ser dropado pela Alpine, até porque também ele traz muito mais dinheiro, e não acho que o Durham seja melhor do que isso que a gente tá vendo agora do Colapinto. Nas 3 primeiras corridas do Colapinto, sim, o Durham era melhor, mas Canadá e Áustria, não acho que o Durham seja melhor que isso. Só que essa jogada do Colapinto do Piastri pra fora da pista ativou o modo fúria do Piastri.
Só que o homem que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar seguiu os conselhos, né? Ontem, o Abel Ferreira, fico triste que o Palmeiras passou de fase, mas ontem o Abel Ferreira aplicou o seu conceito. Cabeça fria, coração quente. Isso foi Lando Norris hoje. Como trouxe o comentário do Ricardo Punch, ok, o psicólogo do Norris fez um bom trabalho nessa semana de pausa. Já fez efeito. O Norris, ele só precisa que um desastre aconteça com ele. Se um desastre acontecer com o Lando Norris, ele vira o melhor piloto que você já viu na face da Terra. Foi perfeito. Não tenho o que dizer, sem tirar nem pôr. Lando Norris foi perfeito no que precisava ser. Ele entregou o resultado que você esperava que ele entregasse. Fez a pole position, liderou a corrida de ponta a ponta, só não liderou a corrida quando foi nos boxes e o Piastri sumia, mas em nenhum momento foi de fato ameaçado pelo Piastri. Mesmo que o Piastri no modo fúria, tentando alcançar ele a qualquer custo, não conseguiu. O Lando Norris foi perfeito. Ele só precisa que um desastre aconteça na vida dele para ele se focar nas corridas. É isso. O Norris só consegue focar quando um desastre acontece. Aconteceu o Canadá lá, que ele jogou fora a possibilidade dele do campeonato. E agora ele consegue fazer uma boa corrida e diminuir em 7 pontos a vantagem pro Piastri no campeonato. O Piastri ainda tem uma vantagem, de certa forma, confortável, mas ainda tem muita corrida pela frente. Muita temporada pela frente. E se esse for o Norris que disputar com o Piastri, aí sim não dá pra dizer que tá definido. Mas aí tá as melhores reações do GP da Áustria de 2025. Eu quero saber o que você tem a dizer, como sempre. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, fala do Pontoleto aqui no chat. Falem do Pontoleto, fica os créditos pro Nigel Mansell nos comentários da live do Que Pode Esse, que foi quem falou do Pontoleto pela primeira vez. Então fica os créditos aí pro Nigel Mansell, que disse do Pontoleto. Escreve aí sobre o Pontoleto no chat, quero saber sua opinião também sobre ele. E lembrando que também, como sempre, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.